Pai, muito obrigado, porque nós temos convicção de que Tu és um Deus vivo, Pai. Obrigado por sabermos que estamos orando a um Deus que tem ouvidos para nos ouvir, que tem olhos e que estão sempre sobre nós, que tem mãos que estão estendidas para nos socorrer. Obrigado, ó Deus, por saber que nós estamos orando a um Deus que o Teu próprio Filho, Ele foi capaz de entregar em resgate de cada um de nós, sem nenhum merecimento, Pai. E nessa noite, quando nos reunimos aqui em torno da mesa, para celebrarmos, para trazermos em memória o sacrifício do Teu Filho Jesus, nós pedimos mais uma vez que os Teus olhos estejam fitos sobre esse lugar, em nome de Jesus, que os Teus ouvidos estejam atentos à nossa oração, à nossa súplica, a cada palavra que aqui será ministrada, em nome de Jesus Cristo, Pai. Oh, nós pedimos ao Senhor mais uma vez, oramos pelo Brasil, oramos pelo mundo, oramos pelo estado de Minas Gerais, oramos por Belo Horizonte, Rio Acima, Raposos, Nova Lima, oramos pelos nossos lares em nome de Jesus Cristo, oramos pelas autoridades, oramos nesse momento em nome de Jesus Cristo, para que venha a Tua cura, venha no nome de Jesus Cristo a Tua resposta, pois sabemos que agindo o Senhor, ninguém poderá impedir, agindo o Senhor, nada poderá impedir, Pai. Por isso a nossa dependência está no Senhor, a nossa confiança está no Senhor, e pedimos mais uma vez que a Tua bendita palavra, Pai, ela possa ser liberada nessa noite, e que ela cumpra o propósito para o qual ela tem sido liberada, porque a Tua palavra é fiel e é verdadeira, em nome de Jesus Cristo, aleluias. Ainda em pé no seu lugar, em nome de Jesus, nós vamos fazer a nossa declaração de fé, porque nós ainda vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Eu quero que você pegue a sua Bíblia aí, nós vamos fazer a nossa declaração de fé, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe. Hoje é um culto de Santa Ceia, normalmente temos algumas outras coisas por causa da celebração da ceia. Então eu quero, em nome de Jesus, aproveitar bem esse tempo para deixar no seu coração a palavra do Senhor. Levante na sua mão a sua Bíblia e vamos fazer a nossa declaração de fé. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso. A minha mente está alerta. O meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 em nome de Jesus Cristo. Com essa mesma fé e essa mesma convicção na palavra do Senhor, nós vamos fazer a declaração sobre os textos que nós temos declarado aqui nesses dias, sobre a cura, sobre a restauração, sobre o milagre do Senhor, sobre a nossa vida, no nome de Jesus, porque nós cremos que a fé, ela vem pelo ouvir. Então eu vou falar e você vai repetir no nome de Jesus. Enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Novamente, enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Próximo texto, por favor. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Repete comigo, assim diz o Senhor, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Próximo texto. Filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos.
não os deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Põe a mão sobre a sua cabeça no nome de Jesus. Pai, nós oramos aqui nessa noite, assim como temos feito a cada dia aqui nesse local. Nós não estamos declarando a Deus palavras entusiásticas, não são palavras de efeito. Nós estamos declarando aqui em nome de Jesus Cristo a tua palavra, Pai. E por isso, nesse momento, em nome de Jesus, chamamos a existência a tua palavra sobre a nossa própria vida, primeiramente. Sabemos da nossa dependência do Senhor, porque somos pó, meu Deus. O Senhor nos formou do pó, mas o Senhor assoprou o fôlego da vida em nós, Pai. E o Senhor nos colocou em pé, meu Deus, nesse tempo, quando esse mal invisível tem vindo sobre o mundo, sobre a humanidade, para tentar roubar o nosso fôlego de vida. Nós chamamos a existência a tua palavra, e a tua palavra acabou de ser declarada, dizendo que nós somos o que a tua palavra diz que nós somos, nós temos o que a tua palavra diz que nós temos, e nós podemos o que a tua palavra diz que nós podemos, e a tua palavra nos diz que tudo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário é direito nosso, é nossa herança. Estamos reunidos aqui nessa noite para trazer em memória o sacrifício do teu Filho Jesus, que levou sobre si as nossas doenças, as nossas dores, as nossas enfermidades, e esta mesma palavra, ela foi enviada com o propósito de nos livrar, de nos sarar, de nos curar, Pai. E nesse momento, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos que a palavra do Senhor está na nossa mente, mas está também no nosso coração e nos nossos lábios, que essa própria palavra possa queimar toda doença, toda enfermidade, todo mal em nome de Jesus Cristo. A tua própria palavra nos diz que se tomarmos alguma coisa mortífera sem sabermos, que isso não nos fará, não nos causará mal algum. E nós temos nos reunidos nesse lugar, em torno do teu nome, em obediência. Nós temos caminhado, ó Deus, procurando a cada dia dar um bom testemunho, mas acima disso tudo, a nossa obediência está na tua palavra. Acima disso tudo, a nossa confiança está no Senhor, pois sabemos que apesar de todos os cuidados, se o Senhor não nos livrar, ninguém poderá nos livrar, mas nós nos apropriamos da cura, nos apropriamos da saúde, nos apropriamos do livramento do Senhor, nos apropriamos do conhecimento que vem para trazer sobre nós, Pai, o que nós precisamos fazer, e nós obedecemos em nome de Jesus. Mas junto com a obediência, nós tomamos posse da palavra de vitória, tanto sobre aqueles que estão aqui nesse momento, como também aqueles que estão nos seus lares. E nesse momento, Deus, essa mesma palavra, ela vem para trazer livramento. Por isso eu quero orar pelo nosso irmão, ó Pai, o Jorleno, Pai, que se encontra hospitalizado. Ele sofreu esse acidente, mas nós já glorificamos ao Senhor pelo livramento, Pai, porque o Senhor o livrou daquilo que lhe era mortal, e a tua palavra nos diz que o Senhor nos livra daquilo que nos é mortal. Mas nesse momento eu oro pela vida do Jorleno no nome de Jesus, e peço que o Senhor, de maneira sobrenatural, possa tocar em todas as áreas do seu corpo que foram afetadas por meio desse acidente, e em nome de Jesus Cristo, que ele comece a receber saúde no seu corpo, em nome de Jesus Cristo, que de uma maneira assombrosa, maravilhosa, de uma maneira que não se explica, Pai, nós possamos, em nome de Jesus, ver o teu servo sarado, restaurado, sem nenhuma sequela. Da mesma forma, eu oro por toda e qualquer outra pessoa que nesse momento talvez se encontre enferma por qualquer motivo, como esse de acidente ou qualquer outra situação,
que a tua palavra que está sendo liberada, que ela alcance essa pessoa e que ela o livre daquilo que lhe é mortal, mas que também o Senhor complete a boa obra, que o Senhor coloque essa pessoa de pé, que o Senhor o restaure, que o Senhor cure todos aqueles que necessitam desta graça nesse momento, porque o Senhor é Deus e o Senhor é fiel, e agindo o Senhor, ninguém poderá impedir, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez nessa noite? Você pode assentar-se no seu lugar. Jorleno, ele é membro aqui da igreja, não é um nome tão fácil, né? Jorleno, né? Mas nós bendizemos ao Senhor. Ele esteve envolvido em um acidente com uma carreta, está hospitalizado, mas nós cremos na restauração, amém? Primeiro vem o livramento, e junto com esse livramento, Deus, ele completa a boa obra. A cada dia eu tenho realmente, irmãos, procurado liberar sobre a sua vida e caminhar, na minha própria caminhada também, com essa convicção da palavra de Deus, porque a única coisa que nós temos é a palavra de Deus. E quem tem ouvidos para ouvir, precisa ouvir o que a palavra de Deus diz, porque é isso que vai fazer com que você tenha fé e tenha esperança. Nessa noite, quando eu estava orando, né, na madrugada, e dentro da própria leitura da palavra de Deus, que você vai lendo a própria leitura da palavra de Deus, e quando eu vi aquele texto de Caleb, onde a Bíblia diz que Moisés enviou os espias, Moisés enviou aqueles líderes para poderem olhar a terra da promessa. E quando eles olharam ali a terra da promessa, no relato deles, o que me chamou a atenção foi que eles declararam com tanta veemência o tamanho das muralhas, o tamanho dos gigantes, o tamanho das dificuldades, e ainda assim viram que ali era uma terra de promessa, mas eles olharam e eles disseram: nós seremos diante desses gigantes como se fosse pão, como se fosse gafanhoto, aliás. Eles vão nos comer como se fôssemos gafanhoto. E naquele momento veio no meu coração, eu mandei. Quantos recebem os devocionais que eu envio aí? Levanta a mão. Quantos recebem? Você que não recebe, você está perdendo. Porque nós temos liberado a palavra de Deus sobre a sua vida, e são palavras para edificar seu coração. Se você não recebe, você precisa deixar o seu número com um dos diáconos, se você quer receber, mas eu tenho certeza que vai te abençoar. Porque quando eu estava ali orando, e veio na minha mente os espias olhando para aqueles gigantes, para aquelas situações, falando: nós somos como gafanhotos. E naquele momento, eu me lembrei de uma reportagem, tanto que eu mandei no devocional de hoje, aquela nuvem de gafanhotos que estava vindo aí, e todo mundo com medo. O próprio governo enviou mais de 420 aeronaves, né, para a região ali de Porto Alegre, para tentar combater essa praga. E naquele momento veio na minha memória os gafanhotos comendo, os gafanhotos destruindo. E naquele momento eu parei ali, comecei a ler a Bíblia e buscar, e Deus foi trazendo no meu coração que lá no livro de Levítico, Deus fala com os filhos de Israel que todas as espécies de gafanhotos, que eram eles, os homens, é que iriam comer esses gafanhotos. Os gafanhotos não foram feitos para destruir as nossas coisas. E depois Deus me levou lá no livro de Malaquias, quando o texto diz que quando Deus enviou a nuvem de gafanhoto para destruir, a Bíblia diz que foi por causa da desobediência. A Bíblia diz: o meu terrível exército de gafanhoto, foi Deus que enviou. E é tão interessante, Deus enviou por causa da desobediência, para destruir. Mas aí quando você olha de novo, lá no livro de Números, com Caleb e Josué, Caleb vira para aquele monte de pessoas, e Caleb diz assim: não são eles que vão nos devorar, nós vamos comê-los como se fosse pão. E foi muito forte quando Deus falou ao meu coração: você precisa profetizar
que aquilo que veio para te destruir, vocês é que vão destruir eles, vocês é que vão pisar na cabeça dele. Quero dizer para você, fé não se explica, fé é individual, mas eu tenho me apropriado a cada dia da palavra de Deus sobre a minha vida, porque os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Põe isso na sua cabeça, querido. Por pior que seja a praga, por pior que seja a desgraça que esteja sendo lançada sobre o mundo, Deus não envia nada para te destruir. Às vezes nós somos afetados porque nós estamos no mundo, mas você pode chamar a palavra de Deus. Chame a palavra de Deus e declare exatamente isso. Deus, reverte essa situação. Aquilo que está tentando me destruir, que está tentando acabar com a minha vida, faz com que eu receba força para destruir isso. Receba força. Por isso que nós temos declarado a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos sustenta. E mais uma vez nessa noite eu quero ler com você muitos textos, porque nós estamos diante da palavra de Deus, nós estamos reunidos aqui com esses elementos que simbolicamente representam a Santa Ceia, e a ceia, ela é um memorial é para nós nos lembrarmos daquilo que Jesus ele fez por nós na cruz do Calvário. E eu trouxe ali aquele texto que eu quero ler, então vão ser muitos textos, mas os textos vão estar ali, e você, se puder acompanhar, você acompanha. Mas por que eu fiz questão de colocar vários textos e eu quero deixar para você? Porque, mais uma vez, eu quero te dizer, a única coisa que nós temos hoje de garantia é a palavra de Deus. Se alimenta da palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Esconda ela no seu coração. E o pastor Márcio tem falado isso conosco constantemente. Ele diz, se você não puder fazer nada, você abre a Bíblia e lê a Bíblia durante o tempo todo, ela própria cumpre o propósito pelo qual ela tem que se cumprir. Amém? Então, um novo tempo, ou um novo nível de desafio, existe um novo nível de fé, amor e comprometimento. Vamos ler o texto de João, capítulo de número 14, versículo 15, 21, 23 assim, e 24, e depois vamos ler também Josué, capítulo de número 1, versículo de número... Josué capítulo 5, do 1 ao 12. Então, todos esses textos são textos que nós estamos chamando à existência para que, a cada dia mais, nós possamos renovar nosso compromisso com o Senhor, e hoje é uma oportunidade para isso. João 14, 15 diz, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. João 14, versículo de número 21. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e revelarei a ele, me revelarei a ele. João 14, versículo 23 ao 24. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. O próprio Jesus falando para os discípulos que as palavras que ele estava falando eram palavras que o próprio Deus tinha liberado. Josué capítulo 5, versículo 1 ao 12. Vamos ler. Josué capítulo 5, do verso 1 ao 12, está escrito assim: E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amoreus que habitavam desde o lado do Jordão ao ocidente, todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passassem, desfaleceu-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze faca de pederneira e torna a circuncidar a segunda vez os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedras e circuncidou os filhos de Israel no monte do prepúcio. E foi esta causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra já haviam morrido no deserto, pelo caminho, pois que saíram do Egito, porque todos
os do povo que saíram estavam circuncidados, mas nenhum dos que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, e não obedeceram à voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado que não lhes havia de deixar ver a terra que o Senhor jurou aos seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel, porque em seu lugar pôs a seus filhos. A este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar a toda a nação, ficaram no lugar, no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje retirarei de sobre vós o opróbrio, ou retirarei de sobre vós a vergonha do Egito. Por isso, o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Ao outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra pães asmo e espigas tostadas. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram do fruto da terra de Canaã. Levanta sua mão nessa hora, no nome de Jesus, e declara: em nome de Jesus, eu faço parte daqueles que creem e daqueles que obedecem. E eu creio, em nome de Jesus, nesse mesmo ano, independente da crise, eu vou desfrutar do fruto da promessa do Senhor sobre a minha vida, em nome de Jesus Cristo. Esse texto fala exatamente das promessas do Senhor, Deus liberando a palavra, tanto ali, enquanto Jesus estava falando com os discípulos, mas também aqui em Josué. O que me chama a atenção nesses dois textos é o comprometimento com a palavra. O texto diz que Deus mandou que Josué circuncidasse o povo. O que é circuncidar? Circuncidar era um sinal, como se fosse um sinal de uma aliança que era feita visível naquela época, era para cortar ali a pele do prepúcio. Mas nós entendemos e sabemos muito bem, vamos ver aqui que no Novo Testamento, essa aliança, a Bíblia diz que Deus olha para dentro do coração. E como é que Deus sempre estava comprometendo o povo? Ele estava dizendo: aquele que me ama me obedece, aquele que me ama cumpre a minha palavra, aquele que me ama acredita que eu vou cumprir aquilo que eu falei. E é tão interessante que, nesse tempo todo, se tem algo que o diabo está tentando levar o povo de Deus, é a não acreditar naquilo que Deus falou que iria fazer. Por isso as pessoas muitas vezes estão em dúvida se essa palavra vai se cumprir ou não. Como temos dito aqui, se o ano já acabou ou não. Mas vamos observar algumas coisas aqui. O que Deus espera de nós? Deus espera que assumamos compromisso com Ele e a sua palavra no decorrer da caminhada. Nós vimos bem claro aqui no verso 2 do capítulo 5, o texto diz: Deus exigiu que Josué ele circuncidasse o povo no meio do caminho. Por quê? Porque aquele povo que estava ali, eles não tinham sido circuncidados. Eu quero sempre te lembrar que circuncidar era renovar a aliança, era um sinal. O propósito de Deus para mim e para você ao longo do ano é sempre esse. Você precisa parar e avaliar como é que está a sua aliança com Deus. Você precisa parar e avaliar como é que está a sua confiança com Deus. Você precisa parar e avaliar se no decorrer da caminhada não se quebrou a aliança e se não está caminhando de qualquer jeito. Pois tem muita gente cobrando o cumprimento das promessas de Deus, mas continuam vivendo como se estivesse no Egito. Quantas pessoas estão andando como se estivessem presos, como se estivessem nas mãos de Faraó,
como se não tivesse um Deus sobre a sua vida. Querido, nunca se esqueça, você não está mais no Egito, Deus te tirou do Egito, você está nesse mundo, mas você não é desse mundo, você é peregrino nessa terra, você é cidadão dos céus, tem um dono sobre a sua vida, então não ande como se você fosse único e exclusivamente desse mundo, porque você não é do mundo. Deus te tirou, Ele te resgatou, e nós vamos ver isso aqui. Como? Mateus capítulo de número 28, versículo 19, o Senhor, Ele fala bem claro para os discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo, o que é? É exatamente morrer para o antigo estilo de vida e viver para um novo estilo de vida. Romanos capítulo de número 2, versículo de número 28 e 29, nos leva a nos lembrarmos que essa aliança, ela é no coração. Vamos ler o texto, Romanos 2, versículo de número 28 e 29, está escrito assim: porque não é judeu o que o é apenas no exterior, e nem é circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. O texto deixa muito claro que o que Deus espera de nós é uma circuncisão no coração, é aliança no coração, é independente daquilo que você está falando com os seus lábios, daquilo que as pessoas estão achando que você é. Deus está olhando para dentro do seu coração para perceber como é que está o seu compromisso com Ele nesse tempo. Como é que está a sua aliança com Ele nesse tempo? E é tão importante você entender isso, querido, porque eu quero te dizer mais uma vez, o tempo da crise é o melhor tempo para as pessoas usarem argumentos. Deus nunca vai aceitar o meu e o seu argumento. Os espias, quando voltaram, eles deram argumentos para o povo, mas tinham dois ali que tinham um espírito diferente. Eles não deram argumento, eles deram uma palavra, eles disseram assim: se o Senhor se agradar de nós, podemos. Se o Senhor se agradar de nós, podemos. Nós acabamos de cantar aqui agora, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. A nossa confiança no amanhã, nossa confiança em cada semana, nossa confiança em cada dia, é somente porque Jesus vive. Se Ele não estivesse vivo, não adiantaria nada daquilo que nós fazemos. Segunda coisa, não basta crer, é preciso obediência e compromisso com Deus e com a sua palavra. Por quê? Tiago capítulo 2, verso 19 diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, pois os demônios também creem e estremecem. Nós não estamos mais nesse tempo onde as pessoas têm apenas uma fachada de cristão, onde as pessoas têm apenas uma identidade estereótica de cristão. Nós precisamos muito mais. Precisamos de comprometimento com o que Deus falou conosco. Precisamos de comprometimento com a sua palavra. Aqui o texto é muito claro, Josué capítulo 5, verso 3 ao 7. Josué obedeceu ao que Deus mandou. Olha bem o versículo 3. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Versículo 7. Porém, em seu lugar pôs os seus filhos, a este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Estou lembrando de novo, por que que Deus então mandou o povo circuncidar? Se você ler o texto aí, o texto está dizendo, os inimigos sabiam que Deus estava com o povo, mas o povo não estava com Deus. E por isso Deus mandou o povo circuncidar. Querido, nunca deixe o ímpio acreditar que você é crente, mas você mesmo não acreditar no Deus que você serve. Nunca deixe que o inimigo acredite que você é um cristão, mas você próprio não acreditar nas palavras que Jesus falou para você. Porque era isso que estava acontecendo aqui. O inimigo dizia, aquele povo ali ninguém pode com eles, porque existe um Deus sobre eles. Mas eles não estavam com Deus. Por isso que Deus mandou que circuncidasse. Porque o povo desobediente tinha morrido no deserto.
Romanos capítulo de número 15, verso 4, diz bem claro que tudo que na Bíblia tem uma aplicação prática. Qual é a aplicação prática? Romanos 15, versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperanças. Então, devemos, portanto, imitar os bons exemplos que temos na Bíblia e evitar os erros daqueles que erraram antes de nós. Essa semana, mais uma vez, esses dias eu tenho sido assim, muitas pessoas têm me perguntado, pastor, e aí? O que o senhor acha? Pastor, e aí? O que o senhor pensa? Eu tenho falado sempre a mesma coisa. Eu vou continuar com a palavra de Deus, até que Ele diga outra coisa. Não me importa qualquer coisa que as pessoas estejam dizendo. Eu sempre vou continuar declarando a palavra de Deus. Vou continuar acreditando que o poder de Deus, Ele está acima de todas as coisas. Mas por que nós precisamos nos lembrar disso? Porque às vezes Deus permanece comprometido conosco, porque Ele não pode. Nós nos esquecemos do nosso compromisso. Por isso está ali, um novo nível de desafio requer um novo nível de consagração e compromisso. Nós estamos em um nível de desafio jamais vivido até hoje. Se você ainda não parou para rever o seu compromisso, você precisa parar para rever o seu compromisso com Deus. Eu tenho feito isso todos os dias. Todos os dias. E eu tenho declarado a cada dia com o Senhor, Deus, se o Senhor não vier nesse momento e arrebatar a igreja, eu estou me preparando para a maior virada que eu já vivi nos meus 50 anos de vida. Eu continuo com a palavra de Deus. E eu não vou recuar diante dessa palavra, porque é essa palavra que nos sustenta. Mas nunca se esqueça, o inimigo sabia que Deus estava com o povo de Israel. E ficaram aterrorizados. Mas Deus exigiu do povo algo mais, mesmo estando com eles. Eu falei para os meus filhos essa semana. Para os meus. Porque o primeiro lugar que você tem que pregar é dentro da sua casa. A primeira pessoa que você tem que pregar é para você. Porque tem muitos pais que os filhos olham e falam, será que dá para imitar a fé do meu pai? Desleixado dessa forma, sem compromisso dessa forma, cheio de dúvida, sem saber se é ou se não é. Será que o seu filho pode imitar a sua fé realmente, irmão? Será que se hoje você morresse, hoje, se você morresse, você teria convicção que seu filho olharia para você e falaria assim, eu quero imitar a fé da minha mãe, quero imitar a fé do meu pai. Vou viver nesse mundo aqui, imitando a fé da minha mãe e a fé do meu pai. Você precisa parar e pensar sobre isso. Porque o primeiro rebanho que nós temos é a nossa casa. Eu chego para os meus filhos sempre e eu falo com eles. Um dia Deus vai me tirar da vida de vocês. E eu espero que vocês tenham compromisso com esse Deus que eu tenho. Porque vocês já são senhores dos narizes de vocês. Se tem uma coisa que eu e você precisamos ter, é essa convicção. Se os nossos filhos estão olhando para nós e estão fazendo uma leitura de um Deus fiel e verdadeiro. Igualzinho Davi falou para Salomão e falou, serve o Deus de seu pai, conhece o Deus do seu pai. Esse é um tempo que muita gente não está podendo vir na igreja. Mas eu quero saber se a igreja está sendo vivida dentro da casa dele. Eu quero saber se ele tem moral, se ele tem autoridade, se ele tem fé para falar para os seus filhos. Olha para mim. Porque a Bíblia diz que nós devemos nos tornar padrões dos fiéis. Padrões. Então é importante que nós tenhamos essa convicção. O que Deus falou aqui? Deus espera algo de você e de todos nós. Obediência e compromisso. Josué capítulo 1, do verso 1 ao 8, nós não vamos ler, mas o texto é bem claro. Quando Moisés morre, o Senhor fala com Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer, conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Em tudo. Deus estava falando com Josué, e por 4 vezes ele fala, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte
e corajoso. Deixa eu te explicar. Só tem uma maneira de ser forte, é se fortalecendo no Senhor. É se fortalecendo no Senhor. Agora, coragem é individual. Porque a fé vem pelo ouvir. Você ouve, mas você tem que ter coragem para acreditar naquilo que você está ouvindo. Porque se você acredita no que você está ouvindo, a responsabilidade é sua. Então nós precisamos entender. Está fraco? Se fortaleça no Senhor. Fortaleça-se no Senhor e na força do teu poder. Mas tenha coragem para assumir compromisso com a palavra que você está ouvindo. Porque o próprio Jesus disse, as palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do Pai. São dele. Aqui no livro de 2 Pedro, capítulo 3, verso 17, diz assim, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, que não suceda que descaiais da vossa própria firmeza. O apóstolo Pedro, ele sabia o que é um camarada que estava do lado do Senhor Jesus, mas que estava cambaleando. Ele sabia o que era uma pessoa que estava ali do lado de Jesus, mas que não estava firme na fé. Por isso, ele, nesse momento, ele podia escrever para a igreja e falar assim, tome cuidado, para que você não caia da sua fé, para que você não caia da firmeza que você tinha outrora. E como eu tenho orado nesse tempo, para que Deus sustente os cristãos. E para que o Brasil, depois desse tempo, porque eu creio, de novo, se Jesus não voltar, algo vai acontecer. E a minha oração é que nós não tenhamos uma igreja como a de Laodiceia, uma igreja morta, uma igreja que perdeu a fé. Porque tem muita gente que está caminhando como se tudo fosse normal. Nada está normal. Deus está nos chamando para um novo nível de compromisso, um novo nível de fé, um novo nível de ousadia, um novo nível de crescimento diante dEle. Novamente eu digo, e novamente Deus tem nos confrontado. Se depois desse tempo nós voltarmos da mesma forma que começamos, algo pior vai acontecer. Porque todas as vezes que Deus permite algo, Ele espera posicionamento, Ele espera mudança. Por isso nós precisamos olhar e rever cada dia, cada instante, como está a nossa fé. Eu peguei aqui uma linha de raciocínio em cima desse texto aqui de 2 Pedro, capítulo 3, verso 17. Prevenir-se, acautelar-se, são palavras que indicam uma atitude e responsabilidade que Deus nos deu. E o propósito é não descair da própria firmeza. Ao falar assim, o Senhor nos mostra que a queda é uma possibilidade, mas nos mostra que pode ser evitada por prevenção, cuidado e compromisso. O apóstolo Pedro, antes da queda, Jesus, o que ele fez com ele? Cuidado, porque o diabo está querendo te peneirar. Todas as vezes que o Deus percebe que alguma coisa está acontecendo, que pode roubar a nossa fé, que pode nos destruir, Deus nunca vai deixar que nós sejamos pegos desprevenidos. Ele sempre nos orienta, nos exorta, nos ensina, e a cobrança é sempre a mesma, compromisso. Por isso aqui em Lucas, capítulo de número 22, verso 31 e 32, está o texto. Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Converter. Converter significa mudança. Jesus disse, o diabo pediu para te peneirar, mas eu intercedi para você. Mas ele disse, muda. Deus exige de nós sempre mudança. Mateus 28, 18, ele prometeu que estaria conosco todos os dias, e também prometeu que não nos abandonaria,
Coloquei aqui, ele ainda adiou a sua agenda para não deixar para trás Tomé. Nós não vamos ler por causa do tempo, mas o texto aqui você conhece, João 20, verso 26 ao 28. Jesus já tinha ressuscitado, tinha marcado um compromisso. Qual o compromisso que Jesus marcou? Ele já tinha falado com os discípulos: eu vou morrer, vou ressuscitar, mas vou encontrar com vocês depois da minha morte. O que Jesus faz? Jesus, ele aparece conforme ele tinha combinado e conforme ele tinha falado com Maria. Falou: avisa para eles que eu vou estar lá. Jesus comparece, mas Tomé não estava lá. Por quê? Porque Tomé tinha descaído da sua fé. Tomé já não acreditava que aquela promessa iria cumprir. Tomé já não acreditava que o Senhor, que morreu e que um dia esteve com ele, que ele iria cumprir a palavra. Mas o que Jesus fez? Ainda assim, ele adiou a sua agenda. Porque uma vez que ele tinha morrido e ressuscitado, ele já poderia ter sido recebido aos céus. Mas ele permaneceu, mesmo depois de ter cumprido o compromisso. Porque o propósito do Senhor não é deixar ninguém para trás. Nunca se esqueça, o propósito de Deus comigo e com você é que nenhum de nós fiquemos para trás. Que nenhum de nós caiamos da nossa fé. Hebreus capítulo 13, verso 5 está escrito: porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Nós precisamos renovar esse compromisso com esse Deus. Um Deus que diz, de maneira nenhuma, você pode ter dinheiro, você pode estar empregado, você pode estar desempregado, você pode estar doente, você pode estar curado, você pode estar do jeito que for. Ele diz, jamais te abandono. Jamais te abandono. Você pode estar o caquinho do caquinho, você pode ter recebido o pior diagnóstico do mundo sobre a sua vida. Existe uma promessa infalível, ele diz, jamais te abandonarei. Você pode estar marimbundo lá, na beirada de uma cama, com aquela linhazinha lá quase parando. A promessa do Senhor é, estou do seu lado. Você só parte se eu der a última palavra. Se eu não der, essa linhazinha que está passando aí não quer dizer nada. Ele diz, nunca, jamais te abandonarei. Nunca, jamais te abandonarei. Quero finalizar, Gênesis capítulo 34, não vamos ler também, mas é apenas um relato que eu fiz, que vai trazendo a minha memória, eu vou colocando. Quando os filhos de Jacó não respeitaram a aliança, por isso perderam o lugar na hora de receber a herança. Esse texto aí fala dos dois filhos de Jacó, eram herdeiros, tinham direito à herança, mas acontece que o que eles fizeram? Quando eles descobriram que a sua irmã, chamada Dina, tinha sido desonrada, eles armaram uma emboscada, fizeram uma aliança com o povo, chamou esse povo para fazer a mesma aliança. Nunca se esqueça, querido, o mundo pode até não respeitar aliança e compromisso, mas o seu Deus é um Deus de aliança e de compromisso. E o seu Deus, ele acompanha tudo que você faz. E o texto diz que nesse tempo os filhos de Jacó, eles chegaram então com outro príncipe, falaram com ele assim, você podia circuncidar igual nós, igual o nosso povo, passa todo o seu arraial aí para circuncidar, depois que você fizer isso, nós vamos então permitir que você se case com a nossa irmã. Mas aquilo era uma emboscada, era um ato de vingança. E quando aquela tribo, aquele povo fez a circuncisão, que era cortar a carne do prepúcio ali, precisa de um tempo para recuperar, e nesse tempo de recuperação, a pessoa não pode fazer nada. Por isso que no texto de Josué 5, aqui você leu, quando Deus mandou circuncidar todo o povo, Deus falou, fica quietinho aí até vocês recuperarem. Deus estava cuidando do povo, o povo estava indefeso, mas Deus era o guarda. Da mesma forma, Deus fez com esse povo, quando os filhos de Jacó fizeram uma aliança, fizeram o povo cortar o prepúcio, nos circuncidar, e quando os filhos de Jacó chegaram ali, mataram todas essas pessoas. Eles pensaram, passou batido. Quando Jacó estava quase morrendo, antes de morrer, porque eu tenho sempre falado aqui, unção não envelhece. Você pode ter a unção que for, e você pode estar o caquinho que for.
A unção de Deus que está sobre a sua vida, ela permanece se você tem comunhão com Deus. E naquele momento, Jacó, naquele caquinho ali, ele começa a chamar os filhos para abençoar, lá em Gênesis 49. E quando ele chama os filhos para abençoar, ele diz assim: Deus mandou falar com vocês, que ele está se lembrando daquela vez que vocês chamaram aquele povo e que vocês fizeram uma aliança de falsidade com eles. E Deus falou: a parte que vocês tinham, eu estou passando para outro, porque vocês quebraram a aliança. E eu sou um Deus de aliança. Nunca se esqueça disso. Ainda que você esteja um caco, ainda que você esteja na pior, não use argumento com Deus e não use justificativa. Fica com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus permanece para sempre. E não se esqueça, nunca se justifique por uma coisa que você não está fazendo por falta de compromisso seu com Deus, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Passaram-se muitos anos, eles pensaram, passou batido. Não passou batido. E eu quero dizer para você, todas as palavras que Deus liberou sobre a sua vida e que ainda não se cumpriram, seja fiel, porque elas vão se cumprir. Espere com paciência no Senhor, porque elas vão se cumprir no nome de Jesus Cristo. Hoje você está aqui para celebrar a Santa Ceia. Foi o mesmo caso que aconteceu ali em Josué capítulo 5. Deus manda o povo celebrar a Santa Ceia e pegar depois as pedras ali antes no Jordão. E ele falou assim: deixa isso aí como memorial para os seus filhos. Sabe por quê? Por causa daquele texto lá, ó, de Salmo 89, 28. Eu manterei o meu amor por ele para sempre, e a minha aliança com ele jamais se quebrará. Fica de pé no seu lugar nesse momento. Nunca olhe para o que as pessoas estão fazendo. Olhe para o que você está fazendo. Nunca toque a sua vida, principalmente num tempo como esse, de qualquer jeito. Pare sempre para avaliar como é que está o seu compromisso com Deus. Pare para avaliar como é que você está influenciando as pessoas que estão do seu lado. Porque isso é o que vai fazer a diferença. Tenha sempre o espírito de Josué e Caleb. Aqueles que estão tentando nos devorar. Deus já liberou uma palavra. Nós é que vamos devorá-los no nome de Jesus. Chame sempre a palavra de Deus sobre a sua vida nesse tempo. Independente do caos. O Senhor fez uma promessa: jamais te deixarei e jamais te abandonarei. Estou convosco todos os dias. Feche os seus olhos nessa hora. É um tempo de você meditar. Essa noite, às 3h da manhã, quando eu mandei uma mensagem para uma pessoa e uma oração para a pessoa, eu declarei exatamente essa palavra. Eu disse: Deus, nessa manhã de domingo, se assim o Senhor permitir, será um tempo de Santa Ceia. Um tempo de trazer em memória o sacrifício do teu filho Jesus. E eu disse dessa forma: eu estou orando por essa pessoa que está doente agora. E não tem nada de corona, é outra coisa. Eu disse: eu estou orando por essa pessoa agora. Mas eu oro sobre a tua palavra, porque a tua palavra diz que Jesus conquistou a saúde por nós na cruz do Calvário. Eu disse: eu sei que nós somos pó, eu sei que nós não merecemos, mas eu sei que o Senhor é Deus para nos levantar do pó. E eu quero que você ore nesse momento. E que você fale exatamente isso: Deus, o Senhor me tirou do pó, o Senhor me formou do pó, para que eu entenda de onde eu saí. Mas o Deus que me levantou do pó, é Deus para me sustentar diante de toda essa situação. Talvez nós tenhamos pessoas aqui nessa noite. Deus tem trazido muito isso no meu coração. Pessoas que as circunstâncias estão sempre tentando falar com você. Você está no pó. Seus negócios quebraram. Suas coisas chegaram no fundo do poço. As coisas não vão andar mais. A palavra de Deus para você nessa noite é essa: do pó Ele te levantou. Ele permanece sendo Deus para te colocar de pé de novo. Ele permanece sendo Deus. Quero que você feche os seus olhos.
Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos sobre a Tua palavra nessa noite, noite de Santa Ceia, Pai. Pai, esse mal veio para tentar nos peneirar, Pai. E se não for a graça do Senhor sobre nós, e se não fosse a misericórdia do Senhor sobre nós, certamente nós já teríamos sido peneirados, Deus. Mas eu creio que o Teu Filho Jesus tem intercedido por cada um de nós à direita do Senhor. Eu creio, Senhor, que todas essas situações não estão acima da soberania do Senhor, Pai. Eu creio no nome de Jesus Cristo, como Caleb liberou, eu libero sobre cada pessoa que o Senhor tem nos confiado, em nome de Jesus Cristo. Maior é o Senhor do que tudo aquilo que tenta nos devorar, Pai. Eu oro nesse momento em nome de Jesus Cristo e clamo ao Senhor mais uma vez. Se tiver alguma pessoa aqui nessa noite de Santa Ceia, quer seja aqui presencialmente, ou talvez alguém que me acompanha também pelas redes sociais, e talvez não tenha honrado a sua aliança, o seu compromisso com o Senhor, não uma aliança e um compromisso de boca, uma aliança e um compromisso exterior, Pai, mas lá no coração, aquele que os olhos do Senhor vê. Meu Deus, eu oro nesse momento, para que seja uma noite de renovação de aliança, para que seja uma noite de renovação de compromisso, para que seja uma noite mais uma vez, aonde possamos fazer como Teu Filho Jesus diz, aquele que me ama, obedece a minha palavra, aquele que me ama, cumpre os meus mandamentos. Meu Deus, que seja a noite de olharmos como está o nosso amor pelo Senhor, e por aquilo que o Senhor nos confiou, Pai. Nós nos arrependemos aqui, porque muitas vezes nós falhamos, ainda que o Senhor permanece sempre fiel, nós falhamos, mas se estamos aqui nessa noite, é porque o nosso tempo ainda não passou, é porque a sua misericórdia se renovou sobre nós mais uma vez. Por isso, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós lançamos os nossos erros, as nossas culpas, os nossos fracassos, os nossos medos na cruz do Calvário. E da mesma forma que o Senhor mandou Josué renovar o compromisso com o povo, da mesma forma, Pai, que o Teu Filho Jesus mandou que Pedro avaliasse o seu amor por ele, Pai. Nessa noite aqui nós paramos para avaliar o nosso compromisso e o nosso amor com o Senhor. Dependemos do Senhor e precisamos do Senhor. Necessitamos desesperadamente da misericórdia do Senhor. Mas que o Teu poder, Pai, seja liberado dentro de nós cada vez mais, para que nós sejamos fortalecidos em nome de Jesus. Você que está aqui nessa noite, repete comigo e diga: Senhor Deus, sobre a Tua palavra, eu quero caminhar. Continua, Deus, fazendo essa palavra queimar no meu coração, não somente nos meus lábios, Pai, mas no meu coração. Se de alguma forma eu entristeci ao Senhor, me desviei, quebrei o meu compromisso, arrependido nessa noite, eu volto com a certeza que serei aceito. Eu não quero apenas examinar-me e reconhecer os meus erros e as minhas falhas nessa noite de Santa Ceia. Eu quero examinar, reconhecer, e eu quero participar, para que o Teu nome seja exaltado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Antes de participarmos da ceia, isso que eu disse aqui é muito sério. Nós estamos diante da ceia. A ceia não foi feita para examinarmos e não participarmos. 1 Coríntios 11 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é entregue por vós. Por semelhante modo, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Comei em memória de mim. Mas ele diz: portanto, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque aquele que come e bebe indignamente, ele come e bebe para a sua própria condenação. Mas ele diz: examine-se e depois coma. Porque se você examina e você não participa, significa que tem alguma coisa errada. E isso não é para te envergonhar.
Isso é para mostrar para você que está na hora de recomeçar. Está na hora de fazer aliança de novo. Por isso, sem nenhum constrangimento, se tem alguma pessoa aqui nessa noite que você entende que você não tem condição de participar da Santa Ceia nessa noite, porque você estava fora do caminho do Senhor, ou você estava quebrando o seu compromisso com o Senhor, levanta a sua mão onde você está. Tem alguma pessoa que entrou aqui desviado, ou alguma pessoa que não estava na presença do Senhor, e você nessa noite está fazendo uma reconciliação? Tem alguém? Levanta a mão onde você está. Todos que estão aqui estão na presença do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Da mesma forma, você que nos acompanha pelas redes sociais. Se o Senhor Jesus voltar nessa noite, você tem convicção que você participará da ceia nos céus? Porque se você não pode participar e agora da Santa Ceia com a sua família, como é que você poderá participar da ceia com o Senhor? Porque se essa noite o Senhor pedir a nossa alma, nós participaremos da ceia lá em cima com Ele. Por isso, se você aceitou Jesus, ou se você se reconciliou nessa noite, vai aparecer aí na tela o telefone dos nossos pastores. Você pode, em nome de Jesus Cristo, mandar o seu número, então, para esses números, e nós vamos fazer contato com você, em nome de Jesus, para orar por você, assim como Jesus intercedeu ali por Pedro, e caminhar com você, no nome de Jesus. Agora nós vamos participar, então, da Santa Ceia, enquanto a equipe de louvor vai adorar ao Senhor. Eu quero que você pegue na sua mão, em nome de Jesus Cristo, os elementos. Antes de nós participarmos, enquanto a equipe vai estar adorando, se tem alguma pessoa que não pegou os elementos da ceia, você precisa sair do seu lugar e ir ali na mesa. A mesa está ali e você pode pegar os elementos da Santa Ceia. Sai do seu lugar e vai lá, se tem alguma pessoa. Vamos adorar. Aleluias! Sim, eu amo a mensagem da cruz. Aleluias! Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Aleluias! Até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre lembrar e sofrer. Cristo vem me buscar. Vai adorando ao Senhor. Ele nos Um dia Ele voltará para nos uma buscar. parte da glória hei de ter. Aleluia! Sim, eu amo a mensagem da cruz. É essa mensagem que te dá esperança. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Levanta na sua mão nesse momento o pão que representa o corpo. E levanta também o cálice contendo o suco que representa o sangue. Pai, muito obrigado, porque a aliança do Senhor conosco é inquebrável. Obrigado porque, apesar dos nossos erros e das nossas falhas, a misericórdia do Senhor se renovou sobre nós e nos concedeu graça, para que nessa noite nós possamos estar aqui, participando do corpo e do sangue. Mais uma vez, Pai, assim como nós fazemos aqui pela fé, eu sei que esse pequeno elemento que está aqui representando o pão e que representa o corpo
é apenas um memorial. Mas eu quero, no nome de Jesus, declarar: se nós somos participantes do corpo, nós somos participantes também da saúde no corpo. Amém. Porque o castigo que nos traz a paz foi lançado sobre ele. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós comemos deste pão e nos apropriamos da saúde, em nome de Jesus, pela fé. É apenas pão, é apenas um memorial, mas pela fé nos apropriamos da saúde do corpo de Cristo. Coma do pão nesse momento. Erguemos ao Senhor o cálice, com o suco representando a nova aliança. Aliança inquebrável. Aliança do teu Filho, que mesmo sendo nós pecadores, permanece intercedendo por nós. Pai, ajuda-nos no nome de Jesus Cristo a mantermos essa aliança. Precisamos do Senhor desesperadamente. Mas por causa dessa aliança e pela tua graça, eu chamo a existência agora a saúde. Meu Deus, nós tivemos notícias nesses dias de irmãos nossos, Pai, que foram acometidos com a diabetes e outros que até já tinham. Meu Deus, sabemos que são maus que fazem parte do mundo. Mas eu creio que o Senhor é Deus para purificar nosso sangue. E eu creio que, se for necessário, o Senhor troca todo o nosso sangue, Pai. Por isso eu uno a minha fé agora, a fé de cada um desses irmãos que necessitam de uma cura, que necessitam de um milagre. Em nome de Jesus, quando eles participarem desse suco da uva que representa o sangue, eu oro em nome de Jesus, Pai, que o teu sangue derramado na cruz ali, ele simbolicamente possa correr nas veias de cada um dos nossos irmãos, trazendo não somente a vida eterna, mas trazendo a saúde do corpo, Deus. Oro pela saúde do corpo, em nome de Jesus. Eu te abençoo para que você receba saúde no corpo, que você seja curado, renovado de toda e qualquer situação que esteja afetando o seu corpo. Assim, meu Deus, como nosso irmão Jorleno, Pai, que está ali necessitando da restauração, que o sangue do teu filho passe agora por todo o teu corpo, que ele receba vida. Receba vida, da mesma forma que o soro passa pelo corpo, em nome de Jesus, passa a vida do Senhor pelo corpo dele e libera a saúde. Toma agora do cálice, em nome de Jesus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Aleluias! Até morrer eu a vou proclamar. Oh, bendito é o teu nome! Levarei eu também minha cruz. Bendito é o teu nome, Senhor! É por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Amém. Glória a Deus. Nós vamos sair e vamos para os nossos lares. O cálice está vazio. Não é apenas porque você bebeu. Foi porque quando Jesus ele estava ali naquela cruz, ele disse: está consumado. Ele disse o que precisava ser feito, ele fez. Toma posse dessa palavra na sua vida. Toma posse, receba na sua vida essa palavra e não deixe que nada coloque dúvida ou desconfiança no seu coração. Que quando você chegar na sua casa hoje,
como eu tenho profetizado aqui todos os cultos, quando você entrar no seu lar, que o seu lar seja mais abençoado do que quando você saiu hoje. Quando você se encontrar com seus filhos, com a sua esposa, com sua mãe, com seu pai, que você encontre com eles levando saúde e vida. Nenhuma enfermidade vai te acompanhar no nome de Jesus Cristo. A saúde do Senhor te acompanha. Antes de você sair, eu vou orar, costumeiramente, como temos feito, vamos consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós não temos mais chamado as pessoas aqui à frente em obediência a esse tempo, mas eu tenho sempre falado, e eu falo a mesma coisa. Quem é fiel é fiel. Quem é obediente é obediente. Tanto você que nos acompanha pelas redes sociais, se você é dizimista, ofertante, você pode fazer a sua transferência por meio das nossas contas que aparecem aí nas redes sociais, e você pode enviar o seu comprovante para nós, por favor, em nome de Jesus. Eu quero fazer um pedido aqui rapidamente antes de encerrar. Compreendam o que eu vou dizer. Nós somos todos uma igreja só, Igreja Batista de Lagoinha. Mas todos têm áreas específicas. Então, algo que o pastor tem pedido para nós, e eu falo de cima de púlpito, porque você pode ligar na Lagoinha e perguntar, os recursos que entram aqui para pagar esse lugar, quando eu peço para você enviar o comprovante, é porque eu preciso comprovar que o recurso entrou aqui. Se o recurso ele não entrou aqui, por mais que você seja daqui, se entrou lá na sede, ele fica lá na sede. Aí, de repente, você fala assim, não é a mesma coisa, pastor? É a mesma coisa porque é a mesma igreja, mas não é a mesma coisa porque esse recurso não nos ajuda a pagar as nossas dívidas e fazer o que nós fazemos. Então, eu peço a você, tanto você que nos acompanha das redes sociais, se você pode depositar nas contas que estão aí, ou você que está aqui também, que você sempre deposite nas contas que estão aí e que você deixe o comprovante para que você possa honrar essa casa. Amém? Vamos orar para que nós possamos ir para o nosso lar. Senhor Deus, eu quero liberar o teu povo debaixo da tua bênção mais uma vez nessa noite. Obrigado. Obrigado pelos levitas, obrigado pela adoração, obrigado pelos nossos irmãos que nos ajudaram no estacionamento, na portaria, obrigado por cada diácono, cada diaconisa, obrigado por cada um que está nas redes sociais, nas mídias, obrigado por todos aqueles que o Senhor mesmo tem trazido para fazer parte dessa casa, que o teu nome seja exaltado. Eu oro nesse momento, quero consagrar ao Senhor a vida de cada dizimista, de cada ofertante. Conforme liberei no devocional dessa manhã, que o Senhor mesmo repreenda o gafanhoto destruidor, o migrador, o cortador, Pai, em nome de Jesus Cristo, que eles não tenham autoridade sobre a nossa vida, mas que a nossa fidelidade seja um memorial diante do Senhor, para que o maligno não tenha autoridade para nos tocar. E ainda assim eu creio que cada semente que temos deixado no teu altar, ela é a semente que o Senhor vai fazer com que possa brotar 7 vezes mais para a tua honra e glória. Deus te abençoe, você vai para a sua casa debaixo da bênção, em nome de Jesus. Boa noite, vá em paz, e você pode deixar o seu dízimo e a sua oferta no gasofilácio ou lá com os diáconos, amém? Oi pessoal, eu sou a Luciana. Eu sou a Camila. Eu sou a Ávila. Eu sou a Ellen. Eu sou a Nayara. Nós somos do Ministério de Ação Social da Igreja Batista Lagoinha Nova Lima. E contamos muito com a sua doação. Alimentos não perecíveis E material de limpeza e kits de higiene pessoal. As doações podem ser entregues direto na igreja ou procure uma de nós. Solidariedade é o amor em movimento.